ter sido expulso. Mas não acaba deixando o jogo correr solto demais? Não, eu já sou favorável ao seguinte, ele perde o respeito. Ele perdeu o respeito por qualquer um que estava dentro de campo. Acabou. Você já olha o cara como lambanceiro. Ele perde as rédeas do jogo. Não, ele perde tudo. Ele se torna o lambanceiro. E aí o lambanceiro, dentro de campo, meu amigo, acabou. Ele vai apitar qualquer coisa e ninguém vai... É isso, irmão, é o lambanceiro. Lambanceiro é bom. Lambanceiro esquece. Árbitro lambanceiro, aliás, 90% dos árbitros do Brasil são lambanceiros. E outra coisa, eu já sou favorável ao seguinte. Sormani, pega o dinheiro que você gasta a cada rodada com o árbitro de campo e investe no VAR porque são eles que apitam. Tira, não precisa mais, terceiriza a arbitragem de campo só com o VAR. Você evita um cara dentro de campo fazendo atrapalhada, porque toda vez eles atrapalham o jogo. Então, pra que bandeirinha e pra que juiz se eles não apitam mais? Eles não apitam mais jogo. Então você tira esses caras de campo e deixa o VAR apitar. E dentro de campo, a bola rola solta. É menos um em campo pra encher o saco e atrapalhar. Porque toda vez atrapalha, toda vez. Eles não tomam mais decisões por eles. Eu quero que alguém me aponte aqui no Brasil uma decisão rara, de um árbitro que é chamado no VAR e fala assim, não, é a minha que vale. Eu quero que alguém me desafie com uma só. Vai ter? Vai ter. Mas é muito raro, vai ser 1 em 1 milhão. Aqui no Brasil, 1 em 1 milhão. Então, pra que árbitro dentro de campo no Brasil se é o VAR que apita? Nisso o Renato tem razão, como outros técnicos também. Então você saca essa grana desses caras e investe em mais tecnologia. Que é muito melhor a tecnologia ter o seu investimento melhorado, já que são eles que apitam, do que você gastar com um trio de arbitragem que não serve pra nada dentro de campo. Ô, Sormani, eu quero te ouvir também sobre isso. E assim, o Facincani tem um ponto que é verdade, né? É difícil hoje a gente ver a arbitragem tomando rédea. A mínima interferência, ela não existe. O VAR tá ali o tempo todo. Mas quero te ouvir. E aí, para te ouvir, eu já vou colocar também, enquanto você fala aqui, o que estava na súmula. Porque me chama a atenção, como é que eu vou colocar isso de uma maneira que não pareça rude? A economia de palavras do Marielson para fazer a súmula do jogo também me chamou a atenção. Mas vai nessa, Sormani. A súmula no ar aí, ó. Você não vai ler ainda? Então, vamos só dar uma passada nessa súmula aí, porque assim... Pedro, vai aí, você que tá mais perto da TV. Renato Kaiser de Souza, motivo do cartão amarelo. Outro motivo. Aí ele acabou deixando, entre parênteses, aquele preenchimento automático. Aí vamos lá pro final. Motivo. Levou cartão por golpear o seu adversário de maneira temerária, fora da disputa de bola. E o que está no parêntese ali é a orientação para o árbitro preencher a súmula. Somente neste caso, vírgula, abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser. Fala, Pedro, não. Eu desculpa cortá-los, mas é que me chama a atenção o seguinte. É tão grotesca essa súmula. Ela é grotesca. Se a gente puder voltar lá de novo, Vitão, por gentileza, porque tem uma frase que foi muito bem explicada, obrigado, Vitão, pela nossa Renata Ruel, né? Que, inclusive, dá aula de arbitragem toda vez que entra no ar. Por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola. Se você golpeou o adversário fora de uma disputa de bola de uma maneira temerária, que é uma maneira brusca, acabou. É pra cartão vermelho. Acabou. Então, ele escreve um motivo completamente fora da convicção daquilo que ele coloca. Só não puniu como tal. Ô, Sormani, então, em outras palavras, ele escreve, eu errei. Ele não sabe a regra. Então, Dani, eu concordo aí com tudo que vocês estão falando. E, inclusive, eu conversei com a Renata ontem, depois do jogo. A gente vai trocando ideia pelo WhatsApp, né? E ela até falou pra mim que esse lance pode até suscitar discordância. Uns acham que é pra vermelho, outros que é amarelo. A maior parte é vermelho, né? Teve gente que achou que era pra amarelo, etc e tal. Mas o fato de isso acontecer já basta pro árbitro falar assim, não, a minha decisão é a que vale. Acabou. E mesmo revendo o lance, eu concordo com os companheiros. Gente, que falta de personalidade. No mínimo. Para não dizer outra coisa. Entendeu? Ele pega e retira o cartão. Mas mesmo vendo o lance, ele não viu pela televisão o que ele viu no campo. É óbvio que esse é um lance para cartão vermelho. Óbvio que é um lance para cartão vermelho. E o Renato Kaiser, eu concordo com o Pedro, é o Gabriel sem grife. Entendeu? Ele joga no Atlético, é um time que não tem mídia, ele é um jogador que não tem mídia, mas ele é irritadiço tanto quanto o Gabriel. Só que ele não tem mídia, ele não tem grife. E as pessoas não falam muito dele. Mas o Pedro tem razão, é um jogador, useiro e vezeiro e arrumar confusão.
Todo jogo ele tá arrumando encrenca. Zé, vou te explicar o que está acontecendo aqui. Está acontecendo o seguinte, ó, o Marielson não expulsou o Renato Kaiser, voltou atrás na decisão do VAR. Então a gente está falando da falta de controle de jogo e da mínima interferência que não existe há muito tempo, né, Zé? Não, aí, Dani, o que eu acho que o erro aí foi do VAR ter interferido, né? Já que é uma decisão, é uma interpretação, né? Um lance interpretativo. Foi expulso ou não, então deveria prevalecer a decisão de campo. Né? E aí é o que eu falo, são 2 pesos, 2 medidas, critérios diferentes, porque o que valeu ontem contra o Atlético na próxima semana não vai valer na próxima rodada. Infelizmente, a nossa arbitragem ela está entregue a uma pessoa que não tem condições de dirigir. Há pessoas que não têm condição de justamente dar um padrão à arbitragem brasileira. Vocês lembram, aqui é fácil. Dar o maior exemplo disso é o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Hulk reclama, né? E no jogo seguinte do Corinthians, o árbitro vai lá por conta de uma cera, que é a mesma cena que aconteceu com o Atlético e Flamengo, o juiz vai lá e acrescenta mais 1 minuto. Por quê? Porque ele foi, durante a semana, orientado para, se acontecesse aquilo lá, ele teria que acrescentar 1 minuto. Ou seja, os árbitros são orientados semana a semana, rodada por rodada, não tem essa padronização. Mas profissionalizando os árbitros iria acabar. Não iria acabar. Primeiro, os árbitros não querem ser profissionalizados, porque cada árbitro, a arbitragem é um acréscimo à sua renda, né? Porque os árbitros FIFA ganham cerca, acho que se eu não me engano, de 3 a 4 mil reais por jogo. Né? Então você imagina um árbitro FIFA que faz dois jogos por semana, aí vocês calculam aí, né? 8 mil por semana, 4 semanas. Se ele parar de trabalhar, não sei, pelo amor de Deus, não me julguem mal, e nem os árbitros, por favor, não me julguem mal. Não, Zé, você só está colocando a realidade brasileira. É muito acima do que ganha um trabalhador médio. Sim, eu não sei se eles teriam essa mesma renda. Então, muito daquilo porque os árbitros não são profissionalizados, também tem isso. Não sei se a CBF quer entrar nessa seara, porque ela vai ter que bancar muitos árbitros, e os árbitros, como que serão feitas a manutenção dessa arbitragem? Como serão feitos os trabalhos com esses árbitros, né? Então, assim, é muito complicado e tem que partir da associação de arbitragem, porque quando eles querem fazer os seus protestos, eles fazem. Né? Então tem muita coisa envolvida nessa coisa do profissionalismo da arbitragem. Não tem, falta padronização. E o senhor Gaciba, né, é o responsável por isso. O árbitro ontem foi errado, né? Foi errado. O árbitro do VAR, nas 2 ocasiões. Eu acho que o lance do Kaiser pode ser expulso, porque assim, você não precisa dar um soco e quebrar a cara do cara, né? Para ser expulso. Às vezes uma intensidade menor o que vale é a intenção. Quantas vezes vocês já viram uma entrada que o cara não dá falta, né? E depois vai ver o resultado e fala, não, o resultado ele abriu a perna do jogador, para mim tem que ser expulso porque ele quebrou a perna. A expulsão não pode ser somente avaliado com esse critério, né? Então ali eu acho que ele errou na não expulsão, né? O VAR, e vida que segue. O Gaciba vai continuar lá e acabou. E até o final do ano nós teremos mais erros. Será? Zé, eu acho que é uma questão de virada de temporada só, Zé. Não cai antes, não? Eu não sei por conta dessa reta final, mas é bom lembrar, pelo menos uma situação. Fala, Zé, fala. Não, mas eles vão esperar acontecer todos esses erros, e aí pode ter uma definição de quem passa, quem vai para a Libertadores, quem vai para o rebaixamento, quem são milhões igual que as equipes podem perder por conta das decisões dos árbitros. É igual a história da troca de técnico. Árbitros que perdem. Aí você muda o comando da arbitragem hoje, coloca também. Quem? Faltando 8 rodadas. Não a única sinalização que já teve... com você. É bom lembrar, a gente vai entrar daqui a pouco na 30ª rodada, então os áudios vão começar a ser divulgados. Sim. E a própria divulgação de áudios, ela já é uma decisão para tentar expor o que está sendo feito ali dentro. E a tentativa de expor expõe também a direção de arbitragem. Muita coisa certamente vai ser notada. É o que a gente vem falando aqui há algumas semanas. O Gaciba, ele escapou, por conta de uma crise política que tinha outro foco na CBF ali no início do Brasileiro, ele escapou de ser chutado antes. Mas muito dificilmente em placa 2022. Inclusive, todo mundo sabe. E só para trazer a informação, a comissão de arbitragem enxerga que o erro de ontem foi grosseiro. Isso já é uma boa coisa, Eles entendem que foi um erro. Eles entendem que foi um erro que não deveria ser admitido, especialmente num time que está brigando por ponta de cima de tabela. A gente está falando também num clássico
contra o finalista também continental. Então, pelo menos há esse entendimento. E há esse entendimento também que os erros são cada vez mais corriqueiros. E há, mais uma vez, o entendimento, como eu escutei lá de dentro, que alguma coisa precisa ser chacoalhada para a virada do ano. Se a palavra grosseira foi colocada por essas pessoas, é porque aí, de fato, o negócio é grande. Porque uma coisa é um erro. Ah, errou, tá, beleza. Erro grosseiro tem um outro peso, né? Destempero do Renato Kaiser e expulsão, óbvio que sim, né? O árbitro, aliás, ele é fraquíssimo, né? Ele tem uma leva de árbitros, ele, Delson Freitas, tem um monte de árbitros que já são calçados em erros grotescos, né? Esse é só mais um, né? Mais um que se coloca nessa vitrine de que a CBF, obviamente, no quesito arbitragem, ela é horrorosa em suas... É porque a sensação que a gente fica ele acertou, né? O VAR chamou errado e ele embarcou. Que o VAR que comanda. A expulsão do Kaiser não tem debate. Ele tenta dar pelo menos 4 golpes. Ele acertou, ele tentou agredir, ele resvalou no Léo Pereira. Ele tenta dar uma banda por baixo, ele tenta dar outra, ele tenta dar um soco, ele tenta dar outra. Não, ele agrediu. Ele tá ali, olha só. O Gabriel, o árbitro ele tenta agredir, o Gabriel tenta agredir. Então, assim, erra ao não expulsar o Kaiser, erra o VAR ao chamar. Aí o árbitro, que infelizmente ainda não tem a personalidade de outros que poderiam ter, ele já chega pressionado no VAR, ele já chega pensando, se ele me chamou tem alguma coisa, errei, já chega pressionado, volta e faz o que fez. Aí acaba pautando todo o debate do jogo, que é muito mal.